Passou. O time do Cruzeiro é muito bom, mas perdeu ontem. Mas o Cruzeiro classificou no Maracanã. O Cruzeiro é muito bom, mas tem o Barcos, né? O Cruzeiro classificou no Maracanã. A classificação se deu exatamente naquele jogo no Maracanã, há 20 dias, né? Isso. E porque ontem o Cruzeiro, mais uma vez, jogando no Mineirão, um jogo importante, ele não jogou bem. Não jogou bem. Foi assim contra o Santos, foi assim contra o São Paulo, foi ontem contra o Flamengo, e se a gente olhar em retrospecto, a gente vai encontrar mais jogos assim. A crítica ela é no intuito de fazer uma análise, não? O torcedor acha que é perseguição. Eu não persigo ninguém. Aliás, se vocês soubessem como eu gosto do Cruzeiro, vocês não têm a menor ideia. Ok. Quem acompanha a minha carreira sabe muito bem, quando eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, as brigas que eu comprei por causa do Cruzeiro. Por causa do Cruzeiro. Mas tudo bem, deixa isso pra lá. O Cruzeiro, se ele continuar jogando desse jeito, se ele não conseguir fazer um resultado fora de casa, no primeiro jogo, ele vai ter muita dificuldade. O torcedor do Cruzeiro, aquele que enxerga bem o futebol, que gosta do futebol bem jogado e que vê o futebol como competição, ele sabe que esse time do Cruzeiro não tem sido competitivo. Não tem sido. Beleza, ganhou na Vila 1-0, ganhou no Maracanã 1-0, mas volto a dizer, não é sempre que você consegue. Se por um acaso o Cruzeiro não conseguir resultado, o primeiro jogo contra o Palmeiras ele decide em casa, não é isso? Decide em casa. O primeiro jogo do Se ele Palmeiras jogar na contra Arena. o Palmeiras, na Arena Palmeirense, no Allianz Parque, e não conseguir o resultado, e tiver que sair pro jogo na partida da volta, eu temo pela classificação do Cruzeiro. Porque esse time não consegue jogar bem no Mineirão. Não consegue jogar bem. O que mais o time do Cruzeiro tem sido ultimamente é competitivo. É extremamente competitivo. Um time que consegue levar para o seu estádio uma vantagem contra o Santos, contra o Flamengo. E ontem... Contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. E ontem, Mas inclusive... eu falei alguma coisa diferente? Não, disse que o Cruzeiro não é competitivo. Em casa. Mas é competitivo e ontem foi competitivo em casa. não acho. O Barcos, olha só, o Cruzeiro ontem era para ter vencido o jogo do Flamengo, era para ter derrotado o Flamengo. O Barcos perdeu o gol, Thiago Neves perdeu o gol. O Flamengo não teve, além do gol, o Flamengo não teve outra oportunidade, outra chance clara. O Fábio não fez nenhuma defesa difícil. Então o Cruzeiro passando assim, competitivo, sendo competitivo em casa também, tá já nas quartas de final da Libertadores, tá na semifinal da Copa do Brasil. E ontem não dá pra colocar a culpa no Mano Menezes, que o time foi retranqueiro. O Cruzeiro jogou o jogo dele, não sofreu pressão alguma do Flamengo. A gente tava pressão alguma do Flamengo e conseguiu passar. Lá, e a gente tava conversando, agora há pouco, antes de começar o programa, o Pascoal presenciou a conversa. Um jornalista aqui nosso, lá que fica na redação, disse o seguinte: o Cruzeiro está jogando sempre com o regulamento debaixo do braço. Aí um outro amigo nosso, Pascoal, falou o quê mesmo? Vai que ele entra no metrô e dá aquele tranco e o regulamento cai. É isso que vai ter um jogo que pode ter um tranco. Pode acontecer. Pode ganhar desse jeito? Mas pode. é a necessidade. Pode ganhar. Ele pode ganhar a necessidade ontem de ir pra cima e conseguir um resultado. Você escutou o que eu falei no começo? Você jogando com o regulamento. Não, o que eu falei no começo foi o seguinte: se o Cruzeiro não conseguir fazer o resultado fora de casa, eu temo pela sequência dele na competição. Mas aí a postura do time dentro de casa, obviamente, será outra. Então, pelo menos em tese. Olha, contra o São Paulo, não tinha pressão nenhuma. Não tinha pressão nenhuma. Não tinha regulamento, não tinha nada. Jogou contra o São Paulo, precisando vencer para se manter vivo no Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Perdeu. Mas a gente vê que a postura do Cruzeiro em mata-mata tem sido diferente do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro já foi colocado lá em terceiro. Não é assim. O Cruzeiro entrou em campo para perder do São Paulo. Não estou dizendo isso. A concentração do Cruzeiro, a concentração do elenco do Cruzeiro para jogos de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, tem sido totalmente diferente do Campeonato Brasileiro. Olá, o que eu quero dizer é o seguinte: quando o Cruzeiro sai da zona de conforto dele, ele não tem a mesma eficiência que ele tem quando ele está na zona de conforto dele. Qual é a zona de conforto do Cruzeiro? Exatamente essa, poder jogar em casa. A segunda partida do segunda partida com o regulamento debaixo do braço. Isso faz do Cruzeiro um time que deixa para trás os outros. Volto a dizer o que disse no começo. Temo pelo Cruzeiro, não estou dizendo que isso vai acontecer. Temo pela sequência do Cruzeiro na Copa do Brasil e na Libertadores. Se no primeiro jogo ele não fizer o resultado fora de casa e tiver que se expor, coisa que ele não gosta de fazer.
temo pelo Cruzeiro se na Libertadores ou na Copa do Brasil ele tiver que fazer o primeiro jogo em casa. Ele tem que sair pro jogo para fazer o resultado, coisa que ele não gosta de fazer. Como é que ele constrói as suas vantagens? Como ele consegue ser competitivo? E eu concordo com você, ele é competitivo, jogando, esperando, reativamente, como diz o Pascoal, não é? Reativamente, reagindo ao adversário. Foi assim na Copa do Brasil no ano passado. No primeiro jogo, jogando fora de casa. No segundo jogo, levou para os pênaltis. Mas nesse ano contra... O jogo contra o Santos na Copa do Brasil, levou para os pênaltis. E ontem, perdeu de novo. Agora, se vocês acham que isso é bom, eu respeito. Eu não acho. Contra a Universidade de Chile, precisava fazer o resultado na fase de grupos e goleou. Uma goleada histórica. Vamos pontuar. Ano passado, então já foi testado o time do Chile, quando precisava O time do Chile não tem a competitividade desses outros times. E mais, jogou sem 2 jogadores. 2 jogadores foram expulsos. Tudo bem, o Cruzeiro fez a parte dele e enfiou 7. Beleza. Agora, eu estou aqui propondo uma discussão. Sem treinador, sem... Exato. Eu estou propondo aqui uma discussão, uma reflexão nossa. Eu não estou dizendo que eu estou certo, eu estou dizendo que eu temo. Ano passado, vocês querem um dado interessante? Ano passado, na Copa do Brasil, o Cruzeiro ganhou do São Paulo no Morumbi 2-0 e no Mineirão perdeu 2-1. Vocês querem um dado interessante? Vocês querem um dado interessante do Cruzeiro? Agora, só um minuto, você dá o dado? Quanto o Atlético Paranaense ganhou em Curitiba e empatou em Belo Horizonte. E no final do jogo, o Atlético deu um calorzinho no Cruzeiro. O que eu quero falar é o seguinte, apesar do Cruzeiro perder os jogos na volta, o Cruzeiro se... Pra mim, o Cruzeiro classificou no Maracanã contra o Flamengo. 2-0 classificou. Agora, que o time do Cruzeiro é muito bom... Eu também acho. O Dedé, poderia jogar mais. O Dedé tá jogando muito. Aquele Rafinha, quando entrou ontem, jogou muito. Mudou. O Rafinha entra sempre e muda a trajetória do jogo. O problema do Cruzeiro tá o Barcos. Mas o que o Sormani tem... O problema do Cruzeiro tá o Barcos, que tá muito mal. Esse menino, esse Raniel, quando entra, ele é diferente. Tá. Esse é o grande problema do Mano Menezes, cara. Tá jogando o quê? Só com o nome? A bola que o cara joga não conta. O Raniel já era pra ser titular do Cruzeiro há muito tempo. O Raniel tem 8 gols na temporada. O Barcos, cara, não é pelo jogo de ontem, não. Outro dia eu critiquei o Barcos aí no Bom Dia, aí o pessoal ficou bravo comigo, porque eu falei que hoje o Barcos hoje, Pascoal, é um jogador mequetrefe. Tá vivendo de fama. Não, mas mequetrefe é um termo pesado. Não, até acho que é, mas enfim. Mas o programa é assim, é o termo que eu usei na hora. Se o cara manda um tweet, eu vou aqui, ó, o Sormani mequetrefe, aí tá bravo. Então, mas é assim que é o programa. O cara lê, eu vou ler um tweet igual, olha, o João Buquerque tá falando, Sormani, você é um mequetrefe. Peraí. Hoje ele é. O Barcos na época do Palmeiras, que foi o auge dele aqui no Brasil. Ele xinga os caras. O auge do Barcos aqui no Brasil foi no Palmeiras. Isso não há sombra de dúvida. No Grêmio ele fez gol pra caramba também. Fez também, mas nem se compara com o jogador que ele foi no Palmeiras. O auge dele no futebol brasileiro foi no Palmeiras. Ele tá muito aquém daquele Barcos. Então hoje ele é um jogador mequetrefe. Você fala que eu não gosto quando ele compara com o carro. Não, Sormani, aí o mundo tá Nutella. Você quer muito mimimi. Aí quando eu uso um termo aí teoricamente mais popular, um termo mais... Não, o mundo tá Nutella. Quando o cara manda um WhatsApp e fala um negócio pra você fica todo melindrado. Mas eu respondo. É porque o cara é um ser humano. Fala assim, olha, é um jogador que é mais ou menos, tá mal. Mas aí qualquer canal fala. Vocês querem? Mequetrefe é outra coisa. Não, respeito não é canal. Vamos lá, eu tô respeitando. Deixa o Pipinho falar, vai. Não, mas só pra terminar. Você tá parecendo o que o Sormani disse, ele tem razão. O time do Cruzeiro é muito bom, Benjamin, e ele joga muito bem fora de casa. Mas dentro de casa, o time do Cruzeiro precisa melhorar o aproveitamento dele, porque a bola já bateu na trave contra o Santos e ontem bateu na trave novamente contra o Flamengo. Imagina se o Flamengo leva esse jogo pros pênaltis, aí o Cruzeiro consegue ser eliminado da Copa Libertadores em casa com o Mineirão lotado, tendo mais time hoje do que o time do Flamengo. Pipinho tinha um dado. Você tem uma informação. A informação, sem qualquer tipo de bobeira, por favor. Estatisticamente, o Cruzeiro em casa na Libertadores é um time que costumeiramente entrega para o adversário. Vou dizer por quê. Em 97 ele foi campeão contra o Sporting Cristal. Dali para frente, todas as eliminações, exceção a 2010, que ele perdeu fora de casa para o São Paulo, o Cruzeiro foi eliminado em casa e sem vencer o jogo. Perdeu uma Libertadores. Aliás, Estudiantes. Em 2009, inclusive. A exceção de uma vitória em casa com eliminação foi em 2004 para o Deportivo Cali.
todas o Cruzeiro perdeu em casa. Ele empatou em 2001 com o Palmeiras perdendo os pênaltis. Em 4 ele ganhou do Once Caldas, mas perdeu nos pênaltis. Em 8 o Cruzeiro... 4 do Deportivo Cali. Em 2008 o Once Caldas perdeu em casa. Em 2009 perdeu a final do Estudiantes em casa. Em 2010 ele perdeu fora para o São Paulo. Em 2011 ele foi eliminado em casa para o Boca. Em 2014 foi eliminado em casa para o São Lourenço. E em 15 para o River Plate, quando tinha vencido o primeiro jogo fora. Ou seja, em casa... Se o Cruzeiro deixar para decidir na Libertadores, ele costumeiramente entrega. Mas ontem é um dado, isso é uma estatística. Ontem deixou para decidir em casa. Mas o campeonato não acabou. Classificou, ué. Tudo bem, só que ele quase coloca a classificação em risco justamente por isso. O Cruzeiro, em casa, em mata-mata da Libertadores, não se dá bem. Ontem foi arriscado o resultado. O Cruzeiro 1x0 ontem. Agora, né? 1x0 ontem. Provavelmente O Cruzeiro se arriscou em muitos momentos a perder esse jogo por Não, dois. Não, provavelmente é o Boca. Boca ou Libertar, né? Boca ou Libertar? Não, desculpa, você vai ter razão. É River ou Independente? Não, o River já passou. Ontem o River não fez 3. Gente, Boca e Libertar. Boca e Libertar pega o Cruzeiro. Do Boca. Boca e Libertar e Cruzeiro, River Plate. Falei, O Cruzeiro vai pegar quem agora? Boca ou Libertar? Foi o que eu falei pra você. O Cruzeiro tá na chave do Ele Palmeiras. pegaria aquele confronto que saiu do Santos ali, o Estudiante. Isso, Independente Agora, River vou dizer um e negócio, Grêmio hein? Tucumã. Que partida fez aquele Léo Duarte do Flamengo? Eu achei que Vamos pro WhatsApp. Não, corta o microfone do mano. de tudo. Corta o microfone do mano. Vamos pro WhatsApp. Fica aí. Ele tá louco. Desculpa, viu, Rodinei? Olha o que tinha de gente ontem no Mineirão. Parecia que o Sormani era o treinador do Flamengo. Mas o Mineirão, Benja, a verdade seja dita, depois da reforma desses estádios aí que ganharam um quê de Nutella, o Mineirão ainda preserva aquele estádio raiz. O Mineirão é um estádio que ainda balança, o Mineirão é aquele estádio ainda que é estádio bacana. balança. Não tem mais aquele tutu mineiro. É verdade, isso não tem. É mas tropeirão. Diante, Pô, tropeirão, O Mineirão é de graça, hein? O Mineirão é igual o Maracanã. Você esteve no Mineirão Novo? Não. Então é igual. Você tá falando da cor da cadeira. O que eles fizeram, que a parte de fora ficou igual. Dentro mudou o Maracanã. Mas espera aí, o Maracanã, eles tiraram aquele anel inferior. O Mineirão também tiraram. O Mineirão Virou cadeira. Virou cadeira. Vai dormir, mano. Vai. Mano, você tá louco. É igualzinho, Vai dormir. Não, mano, é igualzinho. O Mineirão não telou também? Você cheirou meia? Tá louco? Cara, que decepção. Nossa, não pode falar. O problema é esse. Ele vem mal informado. Não, eu não. Ele sonha com o lugar. Ele não teve, mas ele... No antigo você foi. Olha, óbvio. No Mineirão Novo você teve? Não. Sabe que eu Então recebi uma pronto, mensagem então. aqui? Mas eu vou fazer porque eu não posso falar mesmo. Não, bonito imagem, foi. Olha que não. Tá Olha que completamente legal. diferente. Olha que legal. Gente, que dia, mano. Olha que Nossa, legal. mano, tô O Cruzeiro fez uma homenagem aí, igual os jogadores da Islândia, a torcida fizeram. Olha que bacana que foi. Vamos ouvir. Legal. Muito legal que a torcida do Cruzeiro fez, calando o Mano novamente. Mas, ó, não o Mano Menezes, o nosso, Mano. Queria só fazer um adendo também. Mas, ontem assisti boa parte do jogo. Oh, que bom, é a sua função. Você não fez mais sua obrigação, você não salvou o mundo agora. Amigo, você não tá hoje você não tá num bom dia. É melhor você não tá num bom dia hoje. É melhor. Eu acho que você tá num bom dia. Hein, Sormani? Baita negócio. Eu assisti um pedaço do jogo. E assim, você não terminou. Espera eu terminar, depois você comenta em cima que você tá meio mal hoje, tá meio esquisito hoje. Boa parte da torcida. A parada técnica, eu vou sair. Boa parte da torcida só cantou quando apitou o final do jogo. Isso é uma crítica que eu faço à torcida do Cruzeiro, que é espetacular e que sempre se notabiliza por ser uma torcida atuante. Ontem o pessoal estava sentindo a responsabilidade do jogo e o crescimento do Flamengo em muitos momentos. O pessoal do Cruzeiro ontem poderia ter sido mais ativo. É uma crítica que eu faço por conhecer a torcida do Cruzeiro e por saber como ela atua. Ontem, boa parte do jogo, essa imagem aí, parece que ela retrata que a torcida ontem deu um show e não foi bem assim, não.
Ontem a torcida ficou muito calada em muitos momentos, quando ela deveria fazer o time reagir em campo. Então, para os próximos jogos, fica um alerta que a força da torcida do Cruzeiro tem que ser atuante 90 minutos, não só no fim quando classifica. Olha, vamos ouvir, prestem atenção. Olha só, tem a entrevista do Barbieri, o técnico do Flamengo, e prestem atenção ali, perto do final da entrevista, que ele fala que não é ele que decide, viu, Pipinho? Sim? Tô te ouvindo. Que não é ele que decide. Já assimilou. Ele assimilou. Que não é ele. Aí um cara perguntou pra mim, e o Pipinho? lá no Mas agora ele foi vivo, ele sabe, é marketing, pra ele é positivo. E cutucou o seu narizinho. Ainda bem que foi esse termo que você usou.